Egípcios, vikings. Desde o início das civilizações, as águas sempre foram importantes para o ir e vir de toda a evolução da humanidade. Seria impossível de descrever todo o progresso deste incrível oceano de descobrimento. Mas ele continua vivo e convidamos vocês para mostrar a grande aventura que se chama transporte aquaviário. Desde o princípio da humanidade, o ser humano utilizou pequenas embarcações para o transporte de pessoas e cargas de um lugar ao outro. Essa evolução das embarcações fez com que os povos conquistassem novas terras e descobrissem novos continentes, demonstrando ao mundo a importância do transporte aquaviário, sobretudo marítimo. A história da navegação é de uma riqueza inenarrável, desde a chegada dos portugueses até o Brasil, através dos mares. Eles encontraram com os nativos, por rios e lagoas, junto com suas canoas e jangadas. E a segunda expansão foi quando surgiu o transporte a vapor, que ligava o Rio de Janeiro a Niterói. O transporte aquaviário é um dos modais mais importantes. Sua importância está no aumento do movimento de produtos e na possibilidade de crescimento de trabalho. O transporte aquaviário permitiu a expansão econômica e financeira, de custo e benefício. O Brasil possui uma das maiores redes de cursos de água. São 8.000 quilômetros de extensão, sendo que 5.000 dessa distância é só pela Amazônia. Hidrovias são caminhos pré-determinados para o tráfego aquático. É bastante usado em vários países desenvolvidos para o transporte de cargas, pois é o meio de transporte mais barato que rodovias e ferrovias. As principais hidrovias do país são Araguaia-Tocantins e Tietê-Paraná. Existem mais de 2.000 portos, cada um com seu tamanho e seu objetivo. Há portos que são capazes de movimentar centenas de toneladas por ano, por só permitir um navio por vez, enquanto outros movimentam milhões por suportarem mais tarefas simultaneamente. Definir quais são os principais portos do Brasil não é uma tarefa fácil, já que para isso necessita-se escolher a base de estudo. A análise de eficiência dos portos pode ser feita através de volume de carga transportado, quantidade de dólares movimentados, porte do porto, área de influência e muitas outras opções. Escolhemos diversas formas de análise, abaixo desenvolvidas pelo próprio IPEA, sendo-as: porte Interlândia, que é a área de influência, participação no comércio exterior, setores de atividades, tipo de porto, sendo nacional, regional ou local, e o valor agregado em seus produtos. Através dessas informações foi estabelecido uma pontuação de relevância, que com a somatória dos fatores chegou-se às seguintes conclusões. O Porto de Santos possui um lugar privilegiado em todas as classificações, considerado de grande porte e o único a ser qualificado como nacional. Sua movimentação abrange todos os 14 setores de atividades. Esses são os maiores destaques: indústria mecânica, indústria de materiais de transporte, setor de agroindústria e madeira, indústria química, indústria de alimentos e bebidas e metalurgia. Essas informações abrangem 5 bilhões em comércio e faz ser considerado o porto brasileiro com maior diversidade em importações e exportações. Como exemplo, o Porto de Santos movimentou cerca de 65 bilhões em comércio. Isso ocorre porque o Porto de Santos influencia 16 estados brasileiros e o Distrito Federal, além de ele também ser utilizado como meio de deslocamento de carga para todos os estados do Brasil, exceto o Amapá, e para o comércio internacional. O Porto do Rio de Janeiro é um porto regional considerado de grande porte. Ele serve a 22 estados e sua área de influência abrange 4 unidades da federação. Os produtos operados pelo Porto do Rio de Janeiro são bastante diversificados, abrangendo especialmente produtos originários da indústria de transformação, ou seja, produtos com maior valor agregado por uma unidade de produto movimentado, cerca de 1.278 toneladas. Ainda segundo a IPA, no movimento internacional de produtos, o valor transacionado por este porto alcançou
12 bilhões de dólares em 2007. Ferro fundido, ferro e aço são os mais representativos da pauta, totalizando exportações no valor de 2 bilhões de dólares em 2007. O principal produto exportado foi ferro-ligas, com 882 milhões de dólares, dos quais 853 milhões de dólares são de Minas Gerais. Em 2010, chegaram à conclusão de que 14 setores de atividade são operados por intermédio dele, e 5 se destacam com movimentação superior a 1 bilhão de dólares: metalúrgica, material de transporte, indústria química, produtos minerais e indústria mecânica. Dessa forma, fica claro que o Porto do Rio de Janeiro possui uma grande importância para o setor automotivo, por movimentar veículos e partes referentes a eles. O Porto de Vitória é considerado um porto de grande porte, privilegiada em todos os objetos de estudo, não tanto quanto Santos e outros portos, mas em quinto lugar em uma análise mais generalizada. Sua área de atuação é em âmbito regional, chegando a atender a 21 estados mais o Distrito Federal, dos quais 6 participam de sua área de influência. Suas principais atuações estão em transações internacionais de outros portos, dentro do Brasil, principalmente de cargas dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás. Além dos serviços para os estados citados, serve como apoio para os estados da Bahia, Mato Grosso e São Paulo, atendendo a 14 setores de atividades, todos com comercialização superior a 30 milhões. E tendo movimentado 17 bilhões em comércio exterior no ano de 2007. O Porto de Vitória é reconhecido principalmente pelos setores dos produtos minerais, tais como na metalurgia, cobre refinado e ligas de cobre em formas brutas, celulose e papel, agroindústria e madeira. E uma das coisas mais interessantes que a gente pode acompanhar é que aqui no Brasil, esse é um dos lugares onde se é utilizado para poder ir até os navios de offshore, que é o que a gente está trabalhando aqui. Infelizmente, nós não conseguimos ir a bordo dos navios, por quê? Porque o sistema de transporte aquaviário, ele é 7/24. E o que é isso? Ele funciona 7 dias da semana, 24 horas. E por isso, a exigência com a segurança e muitas outras coisas é muito maior do que com outros transportes, como rodoviário, dutoviário e afins. Aquaviário realmente é sinônimo de segurança, mas a gente sabe que nem tudo são flores, pelo menos aqui no Brasil. Mas quais serão os 2 maiores portos do mundo? Em primeiro lugar, Xangai, na China, é o porto de posição líder na seleção dos maiores do mundo. É localizado no rio Yangtze. E lida com o comércio de províncias de Jiangsu, Henan e Zhejiang, que foi fundamental para o desenvolvimento da cidade de Xangai. A importância do porto é provavelmente pelo seu posicionamento estratégico para o comércio, com ambos o rio Yangtze e o mar da China Oriental, proporcionando uma rota marítima muito viável. Em segundo lugar, o porto de Singapura é conectado a 600 portos em mais de 100 países e lida com a estimada quantidade de 1/5 dos contêineres internacionais. E ainda é estimado a lidar com 50% do petróleo do mundo, que é transportado pelo mar. Este era o maior porto até o ano de 2010, quando perdeu seu título e atualmente é a 2ª posição na seleção dos maiores portos do mundo. E o porto cobre todas as instalações terminais que mantêm o fluxo comercial marítimo do país. Em questão de tonelagem, é em torno de 1,2 bilhões, sendo o transbordo o maior do mundo. Em relação aos custos, vamos comparar a ferrovia, hidrovia e rodovia. Um caminhão graneleiro leva 28 toneladas. Um vagão de trem graneleiro leva 100 toneladas. Uma composição ferroviária de 60 vagões graneleiros leva em torno de 6.000 sacos por vagão. Isso quer dizer que com 100 vagões, 360.000 sacos conseguem ser transportados. Já a barcaça e hidrovia, conseguimos levar por barcaça 1.100 toneladas, o que equivale a 66.000 sacos de grão. Um comboio com 6 barcas leva em torno de 6.600 toneladas, uma marca de 396.000 sacos de grãos. Com isso, podemos notar a diferença entre ferrovia, hidrovia e rodoviária.
Nós poderíamos ficar várias horas falando sobre muitas coisas do sistema de transporte aquaviário, mas vale a pena falar sobre algumas curiosidades. A burocracia na liberação das cargas é outro problema. Essa espera pode chegar a 15 dias. O processo de fiscalização das cargas é constituído por 6 etapas, sendo a primeira etapa feita por um scanner, que funciona como uma mala na esteira de um aeroporto. Mas mesmo com essa tecnologia, a espera por liberação é demorada, já que existe pouca demanda de funcionários nos portos. Apenas 7% das cargas é realizada por transporte aquaviário no Brasil. O maior navio do mundo se chama Blue Marlin e ele é capaz de transportar outros navios e até plataformas petrolíferas. O país que tem uma dependência tão grande chega a ser incompreensível que os nossos portos não chegam a atender a demanda. O maior porto da América Latina, de Santos, está operando no limite. Quando os caminhões chegam nos portos, eles precisam enfrentar a burocracia. Só podem descarregar se tiver um agendamento nos terminais, só que de cada 6 caminhões, um não está agendado, o que gera grande congestionamento. O país tem 37 portos. O Porto de Santos movimenta 245 bilhões por ano. Isso equivale à soma dos outros 4 maiores portos do Brasil. O prejuízo por esse atraso chega a 250 bilhões por ano, ou seja, como se o Porto de Santos trabalhasse apenas para pagar as contas. O Brasil possui atualmente cerca de 13 mil quilômetros de vias navegáveis utilizadas economicamente para o transporte de cargas e passageiros, podendo atingir cerca de 44 mil quilômetros navegáveis. Caso seja realizada obras em cerca de 29 mil quilômetros de vias que têm sua disponibilidade natural já constatada. Levando ainda em conta o potencial de via fluvo-lacustres, esse número sobe para cerca de 63 mil quilômetros. A ausência de investimentos adequados no setor contribuiu de forma crucial para o desbalanceamento da matriz de transporte brasileira e é para os problemas da intermodalidade do país. Obras como drenagem, transposição de trechos não navegáveis por meio de eclusas e canais artificiais, derrocagem de obstáculos naturais, balizamento e sinalizações são necessárias para o desenvolvimento da malha hidroviária, que também necessita de investimentos na modernização, ampliação e obras de melhorias em portos, alguns em completo defasamento, e em terminais fluviais e intermodais. O incentivo massivo à cabotagem também é de suma importância, como destacado em várias reportagens que podemos ver na internet. Ele aborda questões como frotas inadequadas, o equilíbrio no fluxo de cargas e os planos de incentivo. O Brasil tem muito potencial. O que podemos concluir com o nosso trabalho é que a falta de investimento, consciência e mão de obra especializada façam com que o transporte aquaviário no país seja muito mal assessorado. E isso é uma questão política, econômica e social muito mal resolvida em nosso país.